Boa noite, boa noite. Saudades de estar aqui com vocês para esse momento. Gente, eu amo estar aqui ao vivo com vocês. Amo, amo. É algo que eu faço realmente assim, do fundo do meu coração, é compartilhar conhecimento com vocês. Então, enquanto o pessoal chega aqui, nós vamos enviando o convite para lembrar as pessoas, porque eu já não avisei, né? Eu não avisei, aliás, eu comuniquei aí nos meus stories que eu estaria ao vivo apenas às 21 horas, mas eu decidi antecipar, detalhe. Decidi antecipar, para não ficar sem a live, porque surgiu delicadeza da Paty. A Paty que pediu pra gente falar de organização, gravei, viu, amiga? Eu vou falar hoje, então fica aqui comigo até o finalzinho. Enquanto isso, me ajuda aí a enviar os convites para mais pessoas. Envie o convite dessa live aí, no mínimo para 10 pessoas, para a gente poder contribuir, né? Com essa mulherada que está aí precisando de conhecimento para transformar a vida. Deixa para isto. Seja bem-vinda, viu, Paty? Neia, minha amiga maravilhosa, lá de Salvador, chegando aí com a gente. Saudades de você, Neia. Que Deus abençoe sua vida, minha amiga. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, mandei para todo mundo já aqui, pra gente começar. Não vou tomar muito tempo de vocês, vou entregar o ouro aqui em alguns minutinhos. Bem rápida, vou ser bem prática. Prontinho, prontinho. Olha quem chegou aí, a Miriane, seja bem-vinda. A Flávia também, seja muito bem-vinda. Van, qual que é o assunto dessa live? Até porque eu coloquei lá para vocês, né, para contribuírem. E eu recebi várias pessoas ali mandando o que queria aprender comigo hoje. Porque eu vim ensinar algo muito especial aqui para vocês hoje. Pra gente ter aí a Vanessa que chegou agora. Seja bem-vinda, Vanessa. Que Deus te abençoe. Saudade de você, amiga. Hoje eu quero falar de um assunto aqui com vocês exatamente sobre organização. Eu recebi várias pessoas me enviando lá nos meus stories na caixinha para falar de organização financeira, organização com os filhos. A maioria foi organização. Somente organização. E aí, quando eu fiquei pensando no tema, pensando nesse assunto necessariamente, eu falei assim, olha, o que eu vou levar para as pessoas hoje é por onde começa a organização. Então, como tema dessa live, nós vamos colocar mentes organizadas são extraordinárias, tá certo? Mentes organizadas são extraordinárias. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só pra gente não esquecer do tema, mentes organizadas. Gente, a bagunça, ela não começa nas coisas, ela não começa nos lugares, tá? A bagunça começa onde? Na mente. Então, esse vai ser o nosso tema, tá? Mentes extraordinárias, mentes organizadas são extraordinárias. Anotem aí, eu sempre falo com vocês, peguem papel e caneta aí para vocês anotarem as chaves poderosas. Talvez você diga assim, Van, eu não tenho essa mente organizada, né? Eu necessito dessa mente organizada. Como é que eu alcanço essa mente organizada? Então, eu vou te ensinar aqui hoje a alcançar essa mente organizada. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, olha a Neia que chegou aí agora. Boa noite, amiga. Seja muito bem-vinda. Gente, eu quero que vocês enviem, tá? Envie o convite dessa live, copia o link, ou pega esse aviãozinho que tá do lado aí, envia pelo menos para 10 pessoas, tá certo? Pelo menos para 10 pessoas. Eu acho que eu não tenho aqui as meninas do desafio. Deixa eu copiar o link aqui para elas virem. Dias que nós fizemos os desafios. Então, vamos lá, corram, manda essa live aí pelo menos para 10 pessoas pra gente poder começar. Olha só, teve também uma pedida lá na caixinha, que foi com relação
ao empreender, porém, alguém disse que não queria saber de marketing digital. Foi marketing digital? Eu não me lembro se foi marketing digital, mas enfim, colocaram lá, né, que queria saber sobre o empreender, porém não queria saber desse marketing digital que tá todo mundo falando aí no mercado. Eu não sou do marketing digital, necessariamente falando do marketing de afiliados. Eu não sou do marketing de afiliados. Eu sou uma produtora, né? E que dependo dos afiliados. Então, hoje, por exemplo, eu tenho o meu devocional, que é o digital, que está na Hotmart. Então, se eu não tiver os afiliados lá, não me ajudam a vender. Então, quando eu tenho os afiliados, eu vendo mais. A possibilidade de vender é muito maior, porque vai ter milhares de pessoas divulgando aí esse devocional que tá maravilhoso, porém é o digital. Quem quiser o físico, pode me chamar no direct aí, que a gente tem algumas unidades aí disponíveis. Eu tenho o planner transformacional também, que está lá na Hotmart. Eu dependo dos afiliados para me ajudar a vender os meus produtos. E ainda tem um livro lá também. Então, assim, teve uma única pessoa, né, que queria que eu falasse desse assunto. Eu vou marcar um outro momento para falar exatamente sobre o empreendedorismo, mas eu queria deixar claro para vocês a importância do marketing de afiliados, que é uma grande forma de ganhar dinheiro. Eu teve uma outra coisa também, gente, a questão do pedir ajuda, né? Pessoas, eu não sei vocês aí, mas eu recebo milhares de mensagens de pessoas me pedindo ajuda mesmo, assim, de cesta básica, porque tô passando dificuldade, tô passando fome, etc e tal. Eu não gosto de contribuir aqui na rede social com esses pedidos necessariamente dessa forma, tá? A minha forma de contribuir com as cestas básicas, quando eu contribuo, geralmente é para as famílias que estão aqui, né, na minha cidade, que estão mais próximas e assim, eu vejo mais a realidade dessas pessoas de verdade. Mas essas pessoas que ficam na internet sempre pedindo ajuda, eu sempre cedo uma ajuda para ensiná-los a ganhar dinheiro. Porque hoje, sinceramente, só passa fome quem tem dificuldade para trabalhar, para sair de casa, principalmente. E uma outra questão, dentro de casa a gente faz dinheiro. Então, o que eu tenho oferecido para essas pessoas é instruí-las, é orientar, é o conhecimento realmente de fazer dinheiro, porque é possível. Então, assim, hoje eu tenho vários produtos no marketing digital aí, né, que para quem participa do marketing de afiliados. E se você se afiliar nesse marketing de afiliados, eu não sei como que é, tem várias pessoas aí que ensinam na internet como que é o marketing de afiliados. Eu sou super a favor do marketing de afiliados. Por quê? Porque os meus produtos, eles crescem mais no mercado por conta dessas pessoas que começam a divulgar e ganham 40%. Os meus produtos eu pago 40% para quem vende no marketing de afiliados. Mas vamos lá, que esse não vai ser o tema, tá? O nosso tema é: mentes organizadas são extraordinárias. A organização, ela não começa nas coisas e nos lugares, não. Pra gente ter uma gaveta organizada, a gente precisa primeiramente organizar um padrão de pensamento aqui na nossa mente. Então, eu tenho que organizar um padrãozinho aqui de pensamento, organizar os meus pensamentos, me aquietar um pouquinho, respirar um pouquinho, abaixar um pouquinho da ansiedade, dos ânimos, para que eu consiga organizar essa gaveta. A mesma coisa na questão financeira. Eu preciso aprender a me organizar financeiramente. Por onde que eu começo? A organizar a minha mente. Como que eu vou fazer isso, Prestem bem atenção. A organização de uma mente para desenvolver a organização financeira começa através da autoconsciência. Então, eu preciso fazer primeiramente uma autoanálise. Eu preciso olhar primeiramente para os meus resultados. Eu até peguei aqui um caderno, tá, gente? Para eu poder fazer alguns desenhos aqui para vocês, porque a live de hoje ela vai ser bem, assim, de aprender, né? Aprendizado mesmo, tá? Eu tento sempre melhorar aí as minhas transmissões das lives para ajudar vocês realmente, assim, nesse aprendizado. Então, por isso que eu falo, pega papel e caneta aí para vocês anotarem, para vocês reforçarem o aprendizado. Então, quando eu escrevo, eu reforço tudo que eu aprendo. Então, presta atenção.
a nossa mente tem arquivos instalados, né? A nossa mente tem arquivos instalados. Eu gostaria de mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer uma live no meu iPad, que eu vou escrever já no iPad pra vocês, tá? É porque eu tô treinando ainda no iPad pra poder fazer essas lives mais interativas e mais explicativas pra vocês entenderem. Mas enfim, na nossa mente, né, existe uma organização e existe dentro dessa organização da nossa mente um local de memórias, né, que guardam aqui os arquivos. Esses arquivos aqui de memórias são as crenças que foram formadas em você diante daquilo que você viu, ouviu e sentiu. Então aqui estabeleceram crenças aqui. E o que é uma crença? É tudo aquilo que você defende, que você acredita. Você vive baseado nisso que você acredita. Você é resultado daquilo que você acredita. Então, a crença é a fidelidade que você tem naquilo que você acredita que é uma verdade que você não negocia, tá certo? Então, aqui nesse espaçozinho que fica bem aqui atrás, a gente vai criando arquivos. Esses arquivos são construídos quando a gente ainda tá na infância. Então, quando eu era criança, o que acontecia comigo? O que acontecia com vocês? Quando eu era criança, eu sempre ouvia o meu pai, a minha mãe falar sobre dinheiro, falar sobre casamento, falar sobre relacionamentos, falar sobre o vizinho, falar sobre a estrutura física das pessoas. A gente escuta muita coisa quando a gente é criança. Assim como a gente fala muita coisa e às vezes a gente fica assim, mas é criança, não vai entender nada, não vai aprender nada. Criança não dá ouvido para essas coisas. Gente, prestem bem atenção. As crianças, elas captam muito melhor do que a gente as informações que chegam para elas. E o mais interessante é o poder de arquivar aquilo que elas escutam. Então, o que aconteceu com você? Você ouviu muito falar que dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro é porque rouba, não existe no tempo de hoje uma pessoa enricou da noite pro dia, e várias coisas você vai ouvindo. Então, essas coisas que você foi ouvindo quando você era criança, estabeleceu nesses seus arquivos. Então, se formou o quê? As suas crenças que te limitam financeiramente. Tá certo? E aí, o que acontece? Você vê, né? Seu pai compra fiado, demora a pagar. Seu pai compra no cartão. Você nunca viu sua mãe sentadinha, pegando as notinhas do mercado e anotando. E falando pra você, olha minha filha, aqui é uma planilha financeira que a mamãe tá fazendo. Gente, sinceramente, eu nunca vi isso. Então, o que acontece? Essa desordem já estabelecida na nossa mente, ela é proveniente de crenças, de padrões que foram construídos em nós. Então essa mente ela vai ficar toda desorganizada. Ou seja, você ganha tanto, não sabe quanto que você gasta no final do mês, você não sabe o que sobra. Às vezes você até sabe o que sobra, mas você não sabe o que faz, você fica perdida. Eu estou falando de uma desorganização financeira que foi estabelecida provenientes de quê? De uma mente que já foi recebendo esses estímulos lá na infância. E eu sempre digo o seguinte, eu e você somos resultados de memórias. Então, se eu sou resultado de memória, eu vou ter sim, o quê? Eu vou ter esses frutos provindos dessas raízes lá atrás. De tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti. Então, nesse sentido, eu vou crescer com algumas desordens na minha vida. E não é só financeira. Quem tem uma desorganização financeira, provavelmente tem um relacionamento também bagunçado, né? Tem aquele relacionamento que vive nos piques, na alta e na baixa. Um mês tá muito bom, outro mês tá muito mal. Faça uma comparação, eu vou mostrar aqui pra vocês. Faça uma comparação da sua vida financeira, tá? Da sua vida financeira com a sua vida relacional, os seus relacionamentos. Prestem atenção, Nikkei, prestem atenção, olha só, aqui, financeira, anote, como que tá aqui a tua vida financeira, como é que ela é? Como é que ela vai oscilando? Por exemplo, esse mês sobrou R$1.000 na minha conta. Ai, que maravilha, você tá alegre e tal. Seus relacionamentos.
Ai, tá muito bacana, eu com as minhas amigas, eu com meu cônjuge, eu com meus filhos, tal. Mas tem meses que aí vem o pau quebrando dentro de casa, aquela briguinha com o esposo. Aí vem a financeira. A financeira simplesmente, esse mês já não sobrou nada. Esse mês eu já tô apertada, esse mês eu já tô assim, sabe, preocupada. Então, se você for trazer a autoconsciência, que eu falo que é o primeiro passo para qualquer transformação, chama-se autoconsciência. Não existe outro passo. Não existe. Tudo que eu tô falando aqui com vocês pode ser muito bacana, pode ser muito lindo, pode estar fazendo muito sentido aí pra você. Mas se você não despertar, não desenvolver a autoconsciência aí agora, e como é que eu vou desenvolver a autoconsciência, Van? Gente, existe uma diferença muito grande, né? Para algumas pessoas que falam aí sobre autoconsciência. Autoconsciência é eu trazer a realidade o seguinte: a minha vida financeira está péssima. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. Mas ela ainda não é autoconsciência. A autoconsciência é quando eu olho para esse resultado que está muito ruim na minha vida e não procuro culpados. Por que a minha vida financeira está ruim? Porque eu não tive uma organização financeira. Por que os meus relacionamentos estão ruins? Porque eu trouxe padrões lá dos meus pais e estabeleci na minha vida. Isso se chama autoconsciência, tá certo? Você não procura por culpados. Sua vida financeira tá muito ruim por qual motivo? Ah, porque eu tô ganhando muito pouco. Sua vida financeira está muito ruim por quê? Ah, porque o governo tá cobrando muitos juros e eu não tô dando conta de pagar essa quantidade de juros, as coisas estão muito caras. Ou seja, você sempre vai procurar um culpado. Então, a autoconsciência não é só você trazer o problema em si. Não é só você trazer a dor em si. Não. É você trazer a dor e, principalmente, o porquê dela estar exatamente como está. É você sendo aí, agora entra a autorresponsabilidade, né? É você sendo autorresponsável. Então, toda organização vai começar aonde? Na minha mente. Toda a minha organização vai começar onde? Na minha mente. Então não adianta você querer ter uma vida totalmente organizada. Olha, eu quero uma vida financeira organizada, eu quero meus relacionamentos organizados, eu quero a minha vida profissional organizadinha, porque eu chego no trabalho é uma bagunça, eu não sei por onde eu começo, a minha mesa tá toda bagunçada, sabe aquele negócio? Tô confusão, tô até ficar louca. Olha só, a Paty disse que sempre procuramos um culpado se nós mesmos precisamos mudar. Amiga, porque é muito fácil, né? É muito fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil a gente justificar as coisas olhando pro outro, né? E não olhando para si mesmo. Temos realmente essa dificuldade. Isso é humanamente comum, mas é disfuncional. É humanamente comum, porém não é normal. E o que eu quero tratar com vocês aqui é exatamente isso. Nós sabemos que estamos em um contexto comum, mas que não é normal e nós precisamos tratar essas disfunções. Então, toda essa organização, ela vai iniciar onde? Na mente. Através de quê? Através da autoconsciência. Então, quando eu falei pra vocês, traga a consciência agora, de onde é que a sua vida precisa começar a ser organizada, né? Onde que começa a precisar de organização na sua vida? Primeiro processo de consciência. Olha, já não é autoconsciência, consciência. Onde é que sua vida precisa ser organizada? Qual é a área da sua vida que precisa de ordem a partir de hoje? Van, eu preciso organizar minha casa. Parabéns! Isso já é um bom começo. Organizar a casa, gente, eu falo que é o primeiro princípio da transformação. Porque às vezes a gente quer organizar a nossa vida lá fora, né? A gente quer organizar os relacionamentos, a gente quer organizar a vida profissional e tal, e a casa tá aquela desavença. Eu sempre trago, assim, de forma... eu não vou falar de forma abstrata, mas eu sempre trago de forma concreta a ordem da casa que demonstra muito a tua personalidade, né? Ontem eu decidi fazer uma organização nas gavetas das minhas calcinhas, dos meus sutiãs, das minhas roupas íntimas. E pasmem, que inclusive vai ser tema aí da próxima live, o poder que a sua gaveta, a manifestação que a sua gaveta de peças íntimas, tá? Trazem sobre a sua personalidade.
Então, a sua gaveta íntima, ela revela algo sobre a sua personalidade. Isso é muito sério, mas é muito sério. E aí eu estava ontem organizando não estava organizando a minha gaveta, porque eu já tinha tirado tudo que eu não queria lá mais, né? E aí eu fui comprar algumas peças novas para minha gaveta de peça íntima. E aí eu mencionei isso lá com as meninas, onde eu compro, inclusive lá na Cris. As meninas queriam até estar nessa live aqui, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu mando pra Cris aqui. Foi lá na Cris Moda Íntima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amor à Cris. Pra eu mandar pra elas aqui, porque elas ficaram encantadas com esse assunto. E não queriam perder de jeito nenhum essa live que eu falei com elas que iria tratar aqui. Mas eu não encontrei com elas aqui não. Mas enfim, vou continuar aqui pra gente não perder o foco. E aí o que acontece? Eu falei com elas, né? A gaveta de peça íntima demonstra, assim, profundamente o quanto nós somos organizadas. Fala muito da nossa personalidade. A nossa gaveta de peça íntima fala muito da nossa personalidade. E aí ela ficou me perguntando, Van, mas como assim tal? Eu falei assim, amiga, é simples. A sua gaveta de peça íntima, nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo vê. Tem marido que nem conhece a gaveta de peça íntima da esposa. E ela simplesmente é o seguinte, ela abre a gaveta, ela pega uma calcinha, ela joga, ela abre a gaveta, ela pega um sutiã, joga e tá tudo certo. A vida dela é toda organizadinha lá fora, mas a gaveta dela é uma bagunça. Isso traz sim uma demonstração da personalidade dessa pessoa totalmente disfuncional. Porque fazer pro outro, organizar pro outro, é tudo muito mais fácil do que organizar pra mim. Inclusive revela a manifestação do amor próprio, onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro tem que ter amor aqui. Primeiro tem que ter cuidado aqui. Primeiro tem que ter ordem aqui, para depois eu estender a ordem para o outro. Então, toda essa organização vai começar na mente. Por quê? Por conta dos arquivos de memórias que foram construídos quando eu era criança. Então, nesse sentido, eu preciso trazer a consciência do que precisa ser organizado na minha vida. Talvez a sua vida hoje, amiga, precisa de organização na sua gaveta de peças íntimas. Então já comece isso aí, porque o dia que você for assistir essa live, você vai ficar louca de descobrir o quanto sua gaveta de peças íntimas revela sobre sua personalidade. Mas enfim, não é o tema de hoje, tá? Só tô trazendo um spoilerzinho aqui do que nós vamos ver pela frente. E aí, esses arquivos que foram construídos em você é o que tá hoje gerando seu resultado. Então, primeiro eu trago a consciência. O que eu preciso organizar na minha vida? Ah, tá, eu preciso organizar a minha vida sentimental. Minha vida sentimental, meus relacionamentos, eu preciso, porque tá uma bagunça. Um dia eu tô amando demais, outro dia eu tô odiando demais. Então, eu preciso organizar essa minha área, a minha área de relacionamentos. E aí, o que você vai fazer? Para trazer a consciência eu costumo identificar como resultados, tá? A consciência é nada mais do que os resultados. Então, na consciência, nos resultados, olha só, já tô vendo mulheres falando o seguinte: me lasquei, nem acho a calcinha na gaveta da calcinha. Meu Deus do céu, não é o tema da live hoje não, viu, amiga? Mas, sinceramente, com certeza, a tua vida emocional tá uma bagunça, tá certo? Tua vida emocional tá uma bagunça. Você vive picos, né? Agora eu tô muito bem, tô muito zen, tô muito... Mas de repente, baixa assim, você desestabiliza emocionalmente. Eu não vou falar disso hoje, mas porque eu não aguentei ver isso aqui, gente. Talvez tem mais mulheres aí com as gavetas de calcinhas bagunçadas, tá certo? Então vamos começar a organizar a mente hoje aí. Glauciane, é a Glauciane. Vamos começar a organizar a mente agora. Você vai pegar o ouro de agora, né? Vai trazer a consciência. Eu vou te ensinar agora a estabelecer a consciência. Vamos começar a organizar a mente. E aí amanhã, quem sabe você já não consiga arrumar as gavetas lembrando da live de hoje, né? Gente, esse assunto, ele é muito extraordinário. Porque assim,
Quando cai a ficha de que as coisas não começam na gaveta, mas é a gaveta que revela o que tá aqui dentro, né? As coisas não começam na cozinha, no armário da cozinha, porque começa no que tá aqui dentro. Quando você trouxer a consciência do que nós vamos falar aqui agora, você vai correr para algum lugar aí na sua casa e vai começar a tomar providência, né? Você vai começar a fazer alguma coisa. Então, o sentido dessa live de hoje é exatamente despertar para isso e te ensinar a trazer consciência. Então, vamos lá. Consciência. Consciência é algo que está aliado com o quê? Com resultado, tá? Então, como que eu vou trazer a consciência da desordem que eu tenho? Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu vou falar de mim, porque eu não tenho ninguém pra falar aqui, não vou falar da vida dos outros. Terminando essa live, essa mulher maravilhosa, vou organizar. Olha só, já pega então lá, vamos lá. Consciência. Consciência financeira, tá? Consciência financeira. Eu tinha arquivos estabelecidos aqui, né? E esses arquivos, eu fazia coisas assim, inconsciente. Então, eu pago mais tarde, eu pago mês que vem, eu pago depois, eu vou te pagando aos pouquinhos, eu tinha várias crenças, agora eu vou trazer crenças financeiras, que é diferente dos resultados. Quais são os resultados conscientes que eu tinha da minha vida financeira? E tudo que eu ganho eu gasto, nunca sobra, eu não vou poupar porque eu não sei do dia de amanhã. Então, talvez eu vou morrer, então eu tenho que gastar tudo hoje. Isso era uma crença que eu tinha, gente. Eu tinha que comer o que eu ganhava cedo e de tarde, eu tinha que comer de noite, né? Então, era uma crença que eu tinha, que eu acreditava que poupar não fazia muito sentido, né? Poupar pra quê? Eu vou morrer e vai ficar aí, né? E depois eu deixo de fazer o que eu sempre sonhei em fazer. Então, era uma crença que eu tinha. Então, qual era os... Olha só, a consciência é exatamente os resultados que a gente vai trazendo. Resultados de quê? Nunca sobra dinheiro para eu poupar, nunca tenho dinheiro para fazer tudo que eu quero, nunca minhas contas batem, eu não consigo fazer um planejamento financeiro, eu não sei quanto que eu ganho por mês. Então, assim, isso são os resultados, tá? É o que eu conscientemente trazia. Mas prestem bem atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Esse meu caderno aqui, gente, olha, aqui eu anoto tudo, tá vendo aqui, ó? Tudo que eu vou escrevendo. Então, não adianta você só pensar. Não adianta você só pensar, porque só pensar não traz solução. Você precisa trazer a consciência pensando e colocando pra fora. Então, eu preciso o quê? Anotar. Então, você coloca aí ao lado de consciência, você escreve resultados. E assim, quem pediu para saber sobre organização financeira, né? Organização financeira você já anota. Resultados. Quais são os resultados financeiros que você tem aí hoje? Aí você coloca lá. Não sei quanto ganho. É um resultado. Não sei quanto ganho. E aí, a outra pergunta é: por que você não sabe quanto você ganha? Aí você põe a mãozinha na cabeça, né? Porque põe a mão na cabeça, tocou na consciência. Vamos trazer agora o alto? Gente, eu falo que o alto só vem do céu. Vem do alto, vem do Senhor, tá? Por isso que a gente tem dificuldade de nos responsabilizarmos para aquilo que é da nossa responsabilidade. Porque o alto só vem de Deus, só vem da eternidade. Então é o Senhor, quando eu falo o seguinte: não sei quanto eu ganho, porque não tenho prioridade com o meu dinheiro. É muito difícil eu falar isso. É muito difícil eu me colocar nesse lugar de responsabilidade. É muito mais fácil eu falar o seguinte: é porque meu marido, ele vai me pedindo para tirar dinheiro, meu marido, meus filhos, minha vizinha, minha mãe, meu pai. A gente só vai atacando os outros. A gente nunca fala assim, porque eu nunca priorizei sentar e anotar o que eu ganho e o que eu gasto, o que eu tenho investido, como vou aumentar a minha renda. Não tem. Eu falo que isso são insights da eternidade, são insights do Senhor, sabe? Eu falo que Deus, ele derrama um celeiro de coisas do céu, que é onde a gente trata dessa autoconsciência. Essa é a verdadeira autoconsciência. Então, anote quais são os resultados.
Esse é o primeiro passo para você organizar a sua mente. E aí, Ivan, eu trouxe os resultados. Ok, agora vamos lá. Quais são as crenças que você tem com relação ao dinheiro? Quais são as crenças que você tem com relação à sua vida conjugal? Quais são as crenças que você tem com relação à vida profissional? Quais são as crenças? E o que são essas crenças? Como que eu vou anotar isso? Olha só, consciência. Quando eu era criança, papai falava que a vida era muito difícil e que dinheiro não era para todo mundo. Que dinheiro era só para quem já nascia rico, pessoas que já nascem em famílias muito ricas. Era só essas pessoas, né? Então, por eu ser assim, eu ouvia meu pai falar, né, que por ele ser muito pobre, a família nossa é muito pobre, então a gente só vivia com o que a gente ganhava. Começa a trazer as coisas que você ouvia, as histórias que você ouvia. E aí você vai anotando tudo que você ouvia dizer a respeito do dinheiro. Tudo, mas é tudo. Tudo. Talvez você vai lembrar de algo seguinte. A minha mãe, eu me lembro que ela falava assim, meu Deus do céu, mas a minha vida, a vida nossa financeira é uma bagunça nessa casa. Então talvez você também ouvia isso. E isso foi o que formou seus arquivos de pensamentos, os arquivos de memórias. E hoje você é resultado de tudo isso. Mas eu nunca parei para perceber, eu nunca parei para pensar nisso. Como assim? Olha só, tudo que você vem fazendo até aqui, porque a partir dessa live você já não vai fazer mais, e se você fizer, você vai fazer de maneira consciente, porque você já sabe o processo, era de forma inconsciente. Então esses comportamentos, eles são muito rápidos. Por quê? Porque tá programado. Comportamento, gente, é programado e também é reprogramável. Essa é a grande sacada, tá? Talvez você tá dizendo assim, nossa, Van, mas eu tô perdida então. Eu tô perdida porque eu consegui descobrir uma bagunça na minha vida. Eu consegui descobrir tanto que eu escutava de papai, de mamãe e tudo, e eu tô sendo a mesma coisa. E assim, eu já tenho 40, 50, 60, 70 anos, eu tô escutando isso, eu tenho 30 anos. É possível eu mudar? É possível. Por quê? Porque a nossa mente, ela é reprogramável. Nós somos seres treináveis. Você cresceu baseado nos treinos que sua mãe e seu pai te deu. Que treinos são esses? Estímulos. Estímulos é o que treina o ser humano. Os estímulos é o que treina o seu cérebro. O nosso cérebro, ele é o quê? Ele é neuroplástico. Então, os estímulos novos que você vai começar a dar agora vai criar novas sinapses neurais. E essas novas sinapses neurais começam a se formar novos padrões de pensamentos. Mas isso tudo é baseado em quê? Nas experiências que você vai viver, é baseado nos lugares que você frequenta e principalmente das pessoas que estão ao redor de você. Fácil. Como é que eu vou eliminar tudo isso? Saindo de ambientes, saindo de perto de pessoas que às vezes têm essa mesma disfunção que eu tenho. Gente, isso aqui é muito forte mesmo. Então, você precisa policiar, você precisa trazer a consciência aí, além dos resultados. Quais são os ambientes que você está, quais são as pessoas que você convive e que está fortalecendo essas crenças suas. Que dinheiro é sujo, né? Que só é rico quem já nasceu rico. Pobre não tem chance de ficar rico, né? Ou seja, quem é que tá aí ao redor de você, te ajudando a fortalecer essa sua crença, essa inverdade que foi estabelecida aí na sua mente? Então, uma mente organizada, ela é extraordinária. Por quê, Van? Porque quando eu organizo os meus padrões de pensamentos, quando eu ressignifico essas crenças que estão me limitando, eu começo a estabelecer um novo padrão de pensamento. E aí, quando eu estabeleço um novo padrão de pensamento, gente, minha mente já está organizada. Minha mente está organizada. Então, todas as minhas ações agora vão ser baseadas no que eu estou pensando, que está gerando um sentimento em mim. E aí, eu estou agindo. E a organização começa na minha vida. Eu tenho certeza que tem uma pancada de mulheres aqui que vai começar a arrumar as gavetas das calcinhas, né? Vai começar a arrumar antes de eu entrar na live próxima aí que eu vou falar sobre isso. Mas enfim, tudo na sua vida, tudo na minha vida
começa na minha mente. A minha mente estando organizada. A minha mente estando com a ressignificação das crenças, né? Uma reprogramação. Eu vou reprogramar tudo que foi estabelecido em mim. A minha mente, ela começa a trazer ordem. E aí, eu tendo essa ordem na minha mente, eu vou começar a mudar todos os meus comportamentos. Entendam só, mudanças acontecem rápido. Isso é forte, isso é real. Mas você e eu vamos viver em um processo constante. Por quê? Gente, 38 anos eu fui treinada, né? Não foi 38, foram 30 anos de treinamento. Eu fui treinada 30 anos para fazer o que eu fazia. E quando eu entendi que eu não queria mais ficar lá onde eu estava, que eu queria mudar, que eu queria ser transformada, eu tive que reprogramar o que foi programado em mim durante 30 anos. Então, hoje, as minhas ações são estabelecidas mediante aquilo que está dentro da minha mente. Então, quando eu tenho uma mente organizada, eu vou ter exatamente resultados extraordinários. Por quê? Porque as minhas ações vão estar baseadas naquilo que está aqui na minha mente totalmente organizada. Gente, pegou a chave aí dessa live? Muito poderosa? Me falem aí. Tem alguma pergunta? Porque eu já vou encerrar. Eu falei que era poucos minutos, né? Nós avançamos aqui 40 minutos de live, mas eu ia entregar para vocês aqui o ouro. Tudo começa em uma mente organizada. Então não adianta você entrar em desespero, ficar comprando cursos e cursos e cursos querendo ficar rico, comprar cursos e cursos querendo mudar sua vida de hoje para amanhã, se você não começar a mudar por esse processo aqui da mente, através da autoconsciência e uma reprogramação mental, uma reprogramação de crenças que te limitam, estabelecer crenças que te fortalecem. Isso aqui é muito forte. Olha só, a Paty disse que é muito forte. Paty, você aprendeu, amiga, começar a organização financeira aí? Me conta aí se você aprendeu. Olha só. Eu não sei o nome. Samonoele José. José, né? Tentar ganhar para depois gastar. Isso aqui é muito sério, né? A gente tem que tratar disso também. Isso é uma disfunção. Deixa eu ver aqui mais. Boa noite, não posso ficar, tô em outra palavra. Flavinha tá engajada aí, né? Tá lindo o processo da Flávia, gente. Terminando essa live dessa mulher maravilhosa, eu vou organizar. Olha só, a Glauciane disse que vai organizar as gavetas, né, Glaucia? Começa, viu, amiga? Gente, eu vou fazer um post da live que eu vou falar sobre a questão da organização da gaveta íntima com a personalidade, o quanto que revela, para vocês convidarem mais mulheres para estarem aqui com a gente, porque vai ser muito forte essa live, tá? Me lasquei, tá, ok. Vamos ver lá, Manuel, gratidão. Poderosíssima, vivi e sofri muito com a desorganização, mas venho praticando organizar, porque meu marido é super organizado. Olha só, isso é forte, né? E dá conflito, mulher desorganizada como organizado, dá conflito de convivência. Mulheres fazendo acontecer, excelente, parabéns. Gratidão aí pela presença de vocês. Gente, gratidão, tá? Eu vou salvar essa live e vou levar ela lá pro meu canal do YouTube. Então, eu quero que vocês corram lá pro meu canal do YouTube, Ivaniele Cardoso, se inscrevam lá no meu canal. E aí vocês vão poder compartilhar com mais pessoas, porque eu tenho... E assistir de novo, tá? Pode assistir de novo, pegar o papel e a caneta se não anotou e fazer aqui... Na medida que eu for falando, vocês vão dando pause, né, lá no YouTube e vão escrevendo o que tá trazendo a consciência, as crenças que foram estabelecidas, né? E aí um novo significado que você vai dar, que vai ser o próximo tema da nossa próxima live também. Vou mandar para vocês toda a programação de lives que a gente vai ter aí durante esses próximos dias. Um cheiro, Deus abençoe a vida de vocês e olha só, mentes organizadas, elas são poderosíssimas, poderosíssimas. A nossa vida, ela muda assim, muito rápido. Os nossos resultados se transformam. Então, vou deixar salvo lá, tá? Pra você assistir. Já vou lá, cheguei na metade e falou muito comigo. Nanda, isso aí, Nanda. Então, você vai correr no YouTube, assistir. Danuzi disse que precisa colocar em prática e organizar minha mente e minha vida. Pronto, então você vai reassistir. Olha só, gente, não esqueça de fazer esse esboçozinho que eu fiz aqui,
pra vocês anotarem, tá? Que é muito importante. Se não anotar, não pega, tá certo? Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser.